Imagine trabalhar anos sendo invisível para todos, até que em uma reunião crucial, seu chefe decide o humilhar na frente dos executivos mais poderosos da empresa. O que ele não sabia é que essa decisão mudaria completamente o destino dele e de toda a corporação para sempre. A tensão na sala de reuniões da Corporação Atlântica era quase palpável quando Helena entrou carregando a bandeja de café. 18 anos trabalhando naquela empresa e ainda assim, os olhares dos executivos a atravessavam como se ela fosse transparente. Mas hoje, algo diferente pairava no ar. Uma energia estranha que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. O CEO, Rodrigo Mendonça, batia os dedos impaciente na mesa de mogno, enquanto analisava os gráficos desastrosos projetados na parede. Os números eram devastadores. A empresa estava à beira da falência, e ele precisava desesperadamente de uma solução. Quando Helena se aproximou para servir o café, ele nem sequer ergueu os olhos, mas algo em sua expressão mudou. Um sorriso cruel começou a se formar em seus lábios. "Esperem um momento", disse Rodrigo, erguendo a mão para interromper a apresentação do diretor financeiro Marcos. "Já que estamos aqui discutindo o futuro desta empresa..." Ele olhou diretamente para Helena, que havia parado ao lado da mesa, segurando a bandeja com mãos que começavam a tremer imperceptivelmente. "Por que não perguntamos para nossa querida funcionária aqui presente? Afinal, ela está há tanto tempo conosco." O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. A diretora de marketing, Vanessa, engasgou com o café, enquanto o vice-presidente Eduardo franziu as sobrancelhas, claramente desconfortável. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Em 2 décadas de trabalho, jamais havia sido incluída em uma conversa executiva, muito menos de forma tão peculiar. "Helena, não é mesmo?" Rodrigo continuou, seu tom destilando um deboche que fez todos os presentes se remexerem nas cadeiras. "Já que você vê tudo por aqui, sempre circulando pelos corredores com essa sua bandejinha, que tal nos dar sua valiosa opinião sobre como salvar uma empresa multimilionária?" Algumas risadas nervosas ecoaram pela sala, mas a maioria dos executivos mantinha um silêncio constrangedor. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O café na bandeja tremulava levemente, reflexo do terremoto emocional que acontecia dentro dela. 18 anos servindo café, limpando salas, sendo tratada como mobília. E agora isso. A humilhação queimava em seu peito como ácido, mas algo mais profundo começou a despertar. Uma centelha que havia permanecido adormecida por tempo demais. "Com todo respeito, Sr. Mendonça", ela disse, sua voz saindo mais firme do que esperava. "Acredito que toda crise traz em si a semente da oportunidade." O CEO riu alto, uma gargalhada que ecoou pela sala como um chicote. "Que filosófica! Ouviram isso? Nossa expert em limpeza agora é consultora empresarial." Marcos baixou o olhar, claramente constrangido, enquanto Vanessa murmurava algo inaudível para Eduardo. Mas Helena não recuou. Algo em seus olhos havia mudado. Uma determinação que ninguém naquela sala havia visto antes. "O senhor está rindo?" ela continuou, colocando delicadamente a bandeja sobre a mesa. "Mas enquanto todos vocês ficavam presos em seus escritórios olhando apenas números, eu observava. Eu via os funcionários desmotivados, os processos ineficientes, os clientes insatisfeitos saindo pelos corredores. Eu ouvia as conversas que vocês não escutavam." "Meu Deus!" Rodrigo se inclinou para trás na cadeira, aplaudindo sarcasticamente. "Ela realmente acredita que pode nos ensinar alguma coisa. Isso é melhor que comédia." Alguns executivos riram nervosamente, mas outros começaram a prestar atenção nas palavras de Helena. "O problema desta empresa", Helena disse, sua voz ganhando força a cada palavra, "não são apenas os números. É que vocês esqueceram que por trás de cada relatório existem pessoas reais. E quando se perde o respeito pelas pessoas..." Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo. "Perde-se tudo." O sorriso debochado do CEO vacilou por um instante. Havia algo na forma como ela falava. Uma confiança que não combinava com a imagem que ele tinha dela. Eduardo se inclinou para a frente, genuinamente interessado, enquanto Vanessa estudava Helena com novos olhos. "Que frase bonita!" Rodrigo recuperou a compostura.
mas sua voz carregava uma irritação crescente. Deveríamos contratar você para escrever cartões de Natal, mas aqui estamos falando de negócios sérios, não de filosofia de empregada doméstica. Foi nesse momento que Helena fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não um sorriso submisso ou constrangido, mas um sorriso que carregava anos de conhecimento silencioso, de observação cuidadosa, de uma inteligência que havia sido subestimada por tempo demais. Senhor Mendonça, ela disse, sua voz agora cristalina e imponente. O senhor realmente acredita que alguém pode trabalhar 18 anos em uma empresa sem entender como ela funciona? Que pode circular por todos os andares, ouvir todas as conversas, observar todas as operações e permanecer ignorante? O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Desta vez, não era constrangimento, era expectativa. Todos na sala, incluindo Rodrigo, estavam hipnotizados pela transformação que acontecia diante de seus olhos. Porque se é isso que o senhor pensa, Helena continuou, removendo calmamente o avental que usava sobre o uniforme. Então talvez seja a hora de repensar muitas coisas nesta empresa. Marcos sussurrou para Eduardo. Tem algo diferente nela. A forma como fala, como se posiciona. Eduardo assentiu, igualmente intrigado. Rodrigo, sentindo que estava perdendo o controle da situação, se levantou bruscamente. Chega! Isso já passou de todos os limites. Você esqueceu qual é o seu lugar aqui? Não. Helena respondeu, sua voz ecoando pela sala como um trovão silencioso. Eu nunca esqueci meu lugar. A questão é, o senhor realmente sabe qual é o seu? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Vanessa segurou a respiração, enquanto Marcos e Eduardo trocaram olhares de puro espanto. O que começara como uma humilhação pública havia se tornado algo completamente diferente. E todos na sala sabiam que testemunhavam um momento que mudaria tudo. Rodrigo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em anos, ele estava sem argumentos diante de alguém que considerava inferior. E no fundo de seus olhos, Helena podia ver algo que a satisfez profundamente. Medo. Amanhã de manhã, ela disse, dirigindo-se a todos na sala. Eu voltarei aqui. E quando voltar, trago algo que vai abrir os olhos de todos vocês para quem realmente sou. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Rodrigo. E para quem o senhor realmente é. Com essas palavras, Helena saiu da sala, deixando para trás um silêncio absoluto e 20 executivos completamente atônitos. O que nenhum deles sabia era que a mulher que acabara de sair não era exatamente quem pensavam que fosse. E a revelação que ela prometera traria consequências que ninguém naquela sala poderia imaginar. O café ainda fumegava sobre a mesa, mas a reunião havia acabado. Não havia mais números para discutir, estratégias para debater. Havia apenas uma pergunta que ecoava na mente de todos. Quem realmente era Helena? E por quê, pela primeira vez em anos, o poderoso Rodrigo Mendonça parecia ter medo de uma simples funcionária? As horas que se seguiram à reunião pareciam eternas nos corredores da Corporação Atlântica. Enquanto Helena caminhava pelos andares que conhecia como a palma da mão, cada funcionário que passava por ela sussurrava algo diferente. Alguns olhavam com admiração, outros com curiosidade, mas todos sabiam que algo extraordinário havia acontecido naquela sala de reuniões. No escritório executivo, Rodrigo caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Pela primeira vez em sua carreira, uma funcionária subalterna havia conseguido desestabilizá-lo completamente. Mas não era apenas isso que o incomodava. Era a forma como ela havia falado, a confiança em seus gestos, a maneira como havia dominado a sala sem levantar a voz. Isso não pode ficar assim, ele murmurou para si mesmo, pegando o telefone interno. Vanessa, venha ao meu escritório. Agora. Enquanto isso, nos vestiários dos funcionários, Helena trocava de roupa com movimentos calculados e pensativos. Suas mãos não tremiam mais. Na verdade, pela primeira vez em anos, ela se sentia completamente no controle. Guardou cuidadosamente o uniforme no armário e pegou uma pequena chave dourada que mantinha escondida no fundo da bolsa. Helena! A voz de Carla, supervisora da limpeza, ecoou pelo vestiário. Menina,
O que foi aquilo lá em cima? Todo mundo está falando. Carla havia trabalhado na empresa por 18 anos e nunca vira nada parecido. Apenas o começo, Carla. Helena respondeu, fechando o armário. Apenas o começo. No andar executivo, Vanessa entrou no escritório de Rodrigo, encontrando-o visivelmente agitado. Preciso de todas as informações sobre Helena Silveira. Ele disse sem preâmbulos. Tudo. Desde o dia que foi contratada até hoje. Quero saber com quem ela conversa, onde mora, qual a família dela. Tudo. Vanessa hesitou. Rodrigo, não acha que está exagerando? Foi apenas uma funcionária falando. Apenas uma funcionária? Rodrigo bateu a mão na mesa. Você viu como ela falou? Como se posicionou? Isso não foi coincidência, Vanessa. Ninguém muda assim de uma hora para outra sem motivo. Enquanto Vanessa saía para investigar, Helena subia as escadas do prédio administrativo em direção ao arquivo morto. Era um lugar que conhecia bem. Afinal, havia limpado aquela seção centenas de vezes ao longo dos anos. Mas hoje, ela não estava ali para limpar. Com a chave dourada, ela abriu um pequeno cofre escondido atrás de uma estante empoeirada. De dentro, retirou uma pasta amarelada pelo tempo e alguns documentos cuidadosamente preservados. Seus olhos percorreram as páginas com a familiaridade de quem havia lido aquele conteúdo muitas vezes antes. 18 anos. Ela sussurrou para si mesma. 18 anos esperando o momento certo. No apartamento modesto onde morava, Helena preparou um chá e se sentou à mesa da cozinha com os documentos espalhados à sua frente. Cada papel continha uma peça do quebra-cabeças que estava prestes a montar publicamente. Fotografias antigas, contratos assinados, correspondências, tudo meticulosamente organizado e preservado. Seu telefone tocou. Era Marcos, seu único filho, que morava em outra cidade estudando direito. Mãe, como foi o trabalho hoje? A voz carinhosa do rapaz trouxe um sorriso ao rosto de Helena. Diferente, meu filho. Muito diferente, ela respondeu, acariciando uma das fotografias sobre a mesa. Amanhã as coisas vão mudar para sempre. Aconteceu alguma coisa? Helena fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha. Lembra das histórias que eu contava sobre seu avô quando você era pequeno? Sobre como ele sempre dizia que a verdade tem o poder de mover montanhas? Claro que lembro. Por que está falando nisso? Porque amanhã, meu amor, algumas montanhas vão se mover. Na Corporação Atlântica, Vanessa retornava ao escritório de Rodrigo com uma expressão confusa no rosto. Rodrigo, tem algo estranho nos arquivos da Helena. Estranho como? Bem, os registros dela são muito limpos demais. Como se alguém tivesse removido informações ou... Vanessa pausou, franzindo a testa. Ou como se tivessem sido criados para esconder algo. Rodrigo se levantou bruscamente. O que você quer dizer? Olha, ela foi contratada há 18 anos como faxineira, mas não há registros de empregos anteriores. Nenhuma referência, nenhuma experiência prévia documentada. Para uma empresa do porte da nossa, isso é incomum. Continue investigando, Rodrigo ordenou, mas algo em seu estômago começou a se revirar. E discreta. Não quero alarde sobre isso. Enquanto isso, Helena havia terminado de organizar todos os documentos em uma pasta elegante. Cada papel estava em sua ordem cronológica perfeita. Cada evidência cuidadosamente catalogada. Ela abriu uma gaveta antiga da cômoda do quarto e retirou um vestido que não usava há anos. Elegante, profissional, completamente diferente dos uniformes que vestia diariamente. Na empresa, os rumores se espalhavam como fogo. Eduardo havia procurado Marcos no final do expediente. Você notou como ela falava? Eduardo perguntou, afrouxando a gravata. Não era a linguagem de alguém sem educação formal. Notei, Marcos respondeu pensativo. E o conhecimento sobre operações empresariais? Ela sabia exatamente do que estava falando. Tem algo que não fecha nessa história toda. Na casa de Helena, ela passou a noite revisando cada documento, cada data, cada detalhe. Não podia haver erros. Amanhã seria o dia em que 2 décadas de silêncio chegariam ao fim. E ela precisava estar absolutamente preparada. Às 2 da madrugada, seu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Helena. A voz do outro lado era de mulher. Idosa, mas firme. Dona Beatriz,
Helena reconheceu imediatamente a voz. Como conseguiu meu número? Minha querida, soube que finalmente chegou a hora. Estou ligando para dizer que todos os documentos que você pediu estão seguros comigo e que... A senhora pausou emocionadamente. Seu pai estaria muito orgulhoso. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Helena. Dona Beatriz, a senhora tem certeza de que quer se envolver nisso? Pode ser perigoso. Criança, eu tenho 83 anos. A única coisa perigosa para mim agora seria morrer sem ver a justiça sendo feita. Na Corporação Atlântica, Rodrigo não conseguia dormir em seu apartamento de cobertura. Alguma coisa sobre Helena o perturbava profundamente, mas ele não conseguia identificar o quê. Era como se uma memória antiga tentasse emergir das profundezas de sua mente, mas permanecia frustrantemente fora de alcance. Ele se levantou e foi até o escritório particular de sua casa, abrindo um cofre onde guardava documentos importantes. Seus olhos percorreram contratos antigos, acordos empresariais, aquisições, até parar em uma pasta específica marcada com uma data de 18 anos atrás. Não, ele murmurou, suas mãos tremendo ligeiramente. Não pode ser. Helena, em sua casa, finalizava os últimos preparativos. Colocou os documentos em uma maleta executiva que havia comprado especialmente para esta ocasião. Vestiu o terno elegante e se olhou no espelho pela primeira vez, não como uma funcionária invisível, mas como a mulher que realmente era. Papai, ela sussurrou para a fotografia emoldurada na cômoda. Chegou a hora de fazer justiça. O amanhecer encontrou uma corporação atlântica diferente. Os funcionários chegavam sussurrando sobre os eventos do dia anterior, especulando sobre o que Helena poderia ter prometido revelar. Alguns apostavam que ela havia blefado. Outros sentiam que algo muito maior estava por vir. Rodrigo chegou cedo ao escritório, com olheiras profundas e uma expressão tensa. Havia passado a madrugada inteira revisando documentos antigos, e cada página que lia aumentava sua ansiedade. Mandou chamar Marcos e Eduardo para uma reunião urgente. Quero que vocês estejam presentes quando ela chegar, ele disse, sua voz mais controlada do que se sentia. E quero que documentem tudo que for dito. Às 9 da manhã, em ponto, Helena entrou no edifício da Corporação Atlântica. Mas desta vez, não pelos fundos, como sempre fazia. Ela entrou pela porta principal, usando o elevador executivo, causando olhares de surpresa e sussurros por onde passava. O segurança Joaquim, que a conhecia há anos, quase não a reconheceu. Helena, é você mesmo? Sim, Joaquim. Mas hoje eu não sou apenas a Helena que você conhece. Ela sorriu gentilmente. Hoje eu sou quem sempre fui, mas que ninguém nunca viu. Quando as portas do elevador se abriram no andar executivo, Helena caminhou pelos corredores com uma elegância e confiança que fizeram todos os funcionários pararem o que estavam fazendo. Suas passadas eram firmes, decididas, e em suas mãos carregava a maleta que continha 18 anos de verdades guardadas. Ela parou diante da porta da sala de reuniões e respirou fundo. Do outro lado, sabia que Rodrigo e sua equipe a esperavam, provavelmente achando que ela desistiria ou que não teria nada substancial para mostrar. Como estavam enganados, Helena abriu a porta e entrou na sala com a postura de quem estava finalmente voltando para casa. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Bom dia, cavalheiros, ela disse, colocando a maleta sobre a mesa. Espero que estejam prontos para descobrir quem eu realmente sou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo, Marcos, Eduardo e Vanessa a olhavam como se estivessem vendo um fantasma. E talvez, de certa forma, estivessem. Porque a verdade sobre Helena Silveira estava prestes a ressuscitar segredos que alguns prefeririam manter enterrados para sempre. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Helena permaneceu de pé, suas mãos firmes sobre a maleta, enquanto observava as expressões de cada pessoa presente. Rodrigo tentava manter a postura arrogante, mas ela podia ver o nervosismo crescendo em seus olhos. Marcos e Eduardo se entreolhavam confusos, enquanto Vanessa mordia discretamente o lábio inferior, um hábito que Helena havia notado ao longo dos anos, sempre que a diretora estava ansiosa. Bem, Rodrigo finalmente quebrou o silêncio,
forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Aqui estamos. Espero que tenha algo mais substancial que filosofias de corredor para nos mostrar. Helena abriu a maleta com movimentos calculados e deliberados. O som do fechamento se abrindo ecoou pela sala como um tiro. Senhor Mendonça, antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta simples. O senhor se lembra de como adquiriu a Corporação Atlântica há 18 anos? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Sua expressão mudou instantaneamente. E pela primeira vez desde que Helena o conhecia, ela viu pânico genuíno cruzar seu rosto. Marcos franzou as sobrancelhas, intrigado com a mudança súbita no comportamento do chefe. Nós não estamos aqui para discutir história antiga. Rodrigo gaguejou, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. História antiga? Helena retirou uma fotografia em preto e branco da maleta. Para mim, não é história antiga. É pessoal. Ela colocou a foto sobre a mesa, virada para baixo. Esta empresa não se chamava Corporação Atlântica há 18 anos. Ela se chamava Indústrias Silveira. O nome ecoou pela sala como uma bomba explodindo em câmera lenta. Eduardo engasgou com a saliva, enquanto Vanessa deixou escapar um suspiro audível. Marcos se inclinou para a frente, os olhos arregalados, começando a conectar pontos que nunca havia considerado antes. Silveira, Marcos murmurou. Como seu sobrenome. Helena virou a fotografia. A imagem mostrava um homem de meia idade, elegantemente vestido, em pé na frente do edifício onde agora trabalhavam, mas com uma placa diferente na entrada. Ao lado dele, uma mulher bela segurava uma criança pequena nos braços. Este é meu pai, Antônio Silveira, Helena disse, sua voz carregando 2 décadas de dor contida. Fundador e proprietário da empresa que vocês conhecem hoje como Corporação Atlântica. Esta é minha mãe, Lúcia. E esta criança, ela fez uma pausa dramática. Sou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo havia empalidecido completamente. Suas mãos tremiam visivelmente sobre a mesa. Os outros executivos olhavam alternadamente para a foto e para Helena, tentando processar a magnitude da revelação. Isso é impossível, Rodrigo sussurrou, mas sua voz não carregava convicção. Impossível? Helena riu, mas não havia alegria no som. O que é impossível, Sr. Mendonça, é que a filha do fundador desta empresa tenha passado 18 anos limpando os escritórios que um dia pertenceram à sua família. Vanessa se levantou bruscamente, caminhando até a janela como se precisasse de ar fresco. Meu Deus, ela murmurou. Como isso é possível? Helena retirou outro documento da maleta. Uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo. Helena Silveira, nascida em 15 de abril, filha de Antônio Silveira e Lúcia Silveira. Ela colocou o documento sobre a mesa. O mesmo Antônio Silveira que construiu esta empresa do zero, que empregava mais de 500 pessoas, que era respeitado em toda a cidade. Mas o que aconteceu? Eduardo perguntou genuinamente chocado. Por que estou aqui limpando banheiros ao invés de dirigindo a empresa? Helena terminou a pergunta. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar outro documento. Porque há 18 anos, meu pai confiou no homem errado. Rodrigo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira atrás dele. Chega! Isso é chantagem. Extorsão. Sente-se. Helena disse com uma autoridade que fez todos na sala se arrepiarem. Não foi um pedido. Foi uma ordem. E, surpreendentemente, Rodrigo obedeceu. Meu pai. Helena continuou, sua voz ganhando força emocional. Era um homem bom. Acreditava nas pessoas. Quando sua empresa de consultoria se aproximou oferecendo ajuda para expandir os negócios, ele viu uma oportunidade de crescer, de empregar mais pessoas, de construir algo ainda maior. Marcos se inclinou para a frente. Consultoria? Mendonça em Associados, Helena respondeu, observando Rodrigo empalidecer ainda mais. Sim, Marcos. O homem que hoje se senta nesta cadeira como CEO não construiu nada. Ele destruiu. Ela retirou um contrato da maleta, as páginas amareladas, mas perfeitamente preservadas. Contrato de sociedade temporária, assinado por Antônio Silveira e Rodrigo Mendonça. Acordo pelo qual Rodrigo ajudaria na expansão dos negócios em troca de uma pequena participação nos lucros. Isso não prova nada.
Rodrigo disse, mas sua voz estava quebrando. Não? Helena virou as páginas do contrato. Então explique por que, 6 meses depois de assinar este acordo, meu pai perdeu tudo. Explique por que a empresa familiar que levou 30 anos para construir foi transferida completamente para seu nome em questão de semanas. A tensão na sala era palpável. Vanessa havia voltado para sua cadeira, os olhos marejados. Eduardo segurava a cabeça entre as mãos, claramente processando a magnitude do que estava ouvindo. Marcos olhava para Rodrigo com uma expressão que misturava choque e repulsa crescente. Sabe o que é mais cruel? Helena continuou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Meu pai nunca soube realmente o que aconteceu. Ele morreu acreditando que havia falhado, que não foi inteligente o suficiente para os negócios, que havia decepcionado sua família. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Helena, mas sua voz permanecia firme. Ele morreu acreditando que era um fracasso, enquanto o homem que o destruiu dormia em sua cama, dirigia seus carros e comandava a empresa que ele havia construído com as próprias mãos. Helena, Marcos sussurrou, visivelmente emocionado. Minha mãe adoeceu logo depois. Não conseguia entender como havíamos perdido tudo tão rapidamente. Morreu 2 anos depois, sem nunca recuperar a alegria de viver. Helena secou as lágrimas com a mão, mas continuou olhando diretamente para Rodrigo. Eu tinha apenas 17 anos quando perdi meus pais, e Marcos era um bebê de poucos meses. Durante os primeiros anos, sobrevivi fazendo trabalhos eventuais até conseguir a vaga de faxineira aqui. Foram 18 anos limpando estes corredores, mas cada dia me preparando para este momento. Então você veio trabalhar aqui, Eduardo disse, sua voz rouca de emoção. Na empresa que deveria ser sua. Não tinha escolha, Helena respondeu. Precisava sobreviver. Rodrigo havia me deixado sem nada, sem família, sem herança, sem futuro. A única coisa que me restou foi a determinação de um dia descobrir a verdade. E descobriu? Marcos perguntou. Helena sorriu através das lágrimas. Descobri tudo. Cada documento falsificado, cada assinatura forjada, cada mentira contada para roubar a empresa do meu pai. Ela retirou uma pilha de papéis da maleta. 18 anos investigando, juntando provas, esperando o momento certo. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um sussurro desesperado. O que você quer? Justiça. Helena respondeu simplesmente. E a verdade. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e Joaquim, o segurança, apareceu com uma expressão urgente no rosto. Desculpem interromper, mas tem 2 pessoas aqui embaixo que insistem em subir. Dizem que é sobre a reunião. Quem são? Rodrigo perguntou, sua voz saindo mais aguda que o normal. Joaquim hesitou. Um senhor idoso que se identificou como Dr. Fernandes, advogado, e uma senhora que disse chamar-se Beatriz. Ela disse que a senhora Helena estava esperando por eles. Os olhos de Helena brilharam. Mande-os subir, por favor. Helena, quem são essas pessoas? Vanessa perguntou, secando os próprios olhos. Dr. Fernandes foi o advogado do meu pai. E Dona Beatriz? Helena fez uma pausa, sorrindo pela primeira vez desde que entrara na sala. Dona Beatriz foi secretária da presidência da indústria silveira por mais de 40 anos. Ela conhece todos os segredos desta empresa. Rodrigo se levantou novamente, desta vez cambaleando ligeiramente. Isso é uma armação. Vocês planejaram isso? Planejamos? Helena se levantou também, sua postura ereta e digna. Senhor Rodrigo, eu passei 18 anos da minha vida planejando este momento. 18 anos limpando os escritórios que deveriam ser meus, servindo café para homens que trabalham na empresa que meu pai construiu, sendo tratada como invisível por pessoas que vivem do fruto do roubo. A porta se abriu novamente e entraram 2 pessoas idosas. O Dr. Fernandes, um homem de cabelos brancos e postura elegante, carregava uma maleta ainda mais volumosa que a de Helena. Dona Beatriz, uma senhora pequena, mas de olhar penetrante, cumprimentou Helena com um abraço emocionado. Minha querida, Dona Beatriz sussurrou. Seu pai estaria tão orgulhoso. Marcos, Eduardo e Vanessa observavam a cena em silêncio, claramente comovidos pela reunião. Rodrigo, por sua vez, parecia ter encolhido na própria pele. Dr. Fernandes,
Helena disse, voltando-se para o advogado. Eles já sabem quem eu sou. Agora precisam saber o resto. O advogado abriu sua maleta e retirou uma pasta volumosa. Senhores, ele disse, sua voz carregando a autoridade de décadas de experiência. Tenho em mãos todas as provas necessárias para demonstrar como a indústria Silveira foi fraudulentamente apropriada pelo senhor Rodrigo Mendonça. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Marcos se levantou lentamente e estendeu a mão para Helena. Eu não sabia, ele disse, sua voz trêmula de emoção. Se soubesse... Helena, me desculpe. Nos desculpe. Eduardo fez o mesmo, seguido por Vanessa, que ainda chorava silenciosamente. Um por um, os executivos que haviam testemunhado sua humilhação no dia anterior, agora se curvavam diante dela em respeito e vergonha. Apenas Rodrigo permanecia isolado, encolhido em sua cadeira, observando seu mundo desmoronar diante de seus olhos. E Helena sabia que isso era apenas o começo. Porque o que eles ainda não sabiam era que suas evidências não provavam apenas a fraude. Elas provavam algo muito pior. Algo que transformaria Rodrigo não apenas em um ladrão, mas em algo muito mais desprezível. A atmosfera na sala de reuniões havia mudado completamente. O que antes era um ambiente corporativo frio, agora pulsava com a energia de uma justiça há muito tempo adiada. Helena permanecia ao lado do Dr. Fernandes e Dona Beatriz, enquanto os executivos que momentos antes a viam apenas como uma funcionária, agora a observavam com uma mistura de respeito e horror crescente pela magnitude do que descobriam. Rodrigo, isolado em sua cadeira, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e o suor escorria por sua testa, apesar do ar-condicionado da sala. Ele sabia que as provas de Helena eram apenas o começo, e o terror do que ainda estava por vir o consumia por completo. Dr. Fernandes, Helena disse, sua voz agora carregando uma autoridade natural que todos reconheceram como legítima. Mostre-lhes o que realmente aconteceu naqueles últimos meses. O advogado idoso abriu sua pasta e retirou uma série de documentos organizados cronologicamente. O que vocês vão ver agora não é apenas uma fraude empresarial, ele disse, olhando diretamente para Rodrigo. É um plano meticulosamente elaborado para destruir uma família inteira. Vanessa se inclinou para a frente, ainda com os olhos vermelhos de lágrimas. Como assim, doutor? Antônio Silveira não era apenas um empresário bem-sucedido, o advogado explicou, colocando uma série de fotografias sobre a mesa. Ele era conhecido por sua generosidade. Financiava escolas, hospitais, programas sociais. A indústria Silveira empregava não apenas 500 pessoas diretamente, mas sustentava indiretamente milhares de famílias na região. Marcos pegou uma das fotografias, que mostrava Antônio Silveira entregando chaves de casas para famílias carentes. Ele construía casas para os funcionários. Todo funcionário que completasse 5 anos na empresa ganhava uma casa própria. Dona Beatriz interveio, sua voz trêmula de emoção. Antônio dizia que um trabalhador digno merecia um lar digno. Eduardo olhou para Rodrigo com crescente indignação. E você destruiu isso tudo? Mas o Dr. Fernandes levantou a mão pedindo silêncio. Ainda não chegamos ao pior. Rodrigo não apenas roubou a empresa, ele deliberadamente sabotou os projetos sociais para tornar a aquisição mais barata. Helena respirou fundo, preparando-se para a parte mais dolorosa da revelação. Contem a ele sobre as famílias, doutor. O advogado retirou uma pasta vermelha da maleta. Rodrigo convenceu Antônio a expandir rapidamente o programa habitacional. Disse que conhecia fornecedores mais baratos, construtoras mais eficientes. Antônio, confiando nele, assinou contratos que comprometiam quase todo o capital da empresa. E então? Vanessa perguntou, embora já intuísse a resposta. Então as construtoras desapareceram, Dona Beatriz disse, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eram empresas fantasmas. O dinheiro sumiu, as casas nunca foram construídas, e 60 famílias ficaram sem os lares que haviam sido prometidos. O silêncio na sala era absoluto. Marcos havia coberto o rosto com as mãos, enquanto Eduardo olhava para Rodrigo com uma expressão de puro desgosto. Vanessa chorava abertamente, finalmente compreendendo a magnitude da maldade que havia sido revelada. 60 famílias, Helena repetiu,
sua voz quebrando de emoção. 60 famílias que perderam suas economias, seus sonhos, sua esperança no futuro, tudo para que Rodrigo pudesse adquirir nossa empresa por uma fração do valor real. Mas isso não é tudo. O Dr. Fernandes continuou, retirando outro documento. Quando Antônio descobriu sobre as empresas fantasmas e tentou cancelar os contratos, Rodrigo já havia preparado sua armadilha final. Helena segurou a mão de Dona Beatriz, buscando força para continuar. Contem sobre a chantagem emocional. Rodrigo disse a Antônio que se ele cancelasse os contratos, seria processado pelas famílias por quebra de promessa. O advogado explicou. Disse que Antônio seria responsabilizado criminalmente pela perda das economias das famílias. Um homem honesto como Antônio, que via aquelas pessoas como parte de sua própria família, não suportou a ideia. Ele se culpou. Helena sussurrou. Meu pai se culpou por ter confiado no homem errado, por ter colocado as famílias em risco, por ter falhado com as pessoas que mais amava. Marcos se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Isso é monstruoso, ele murmurou. E então, Dona Beatriz continuou. Rodrigo apareceu como salvador. Ofereceu-se para assumir todas as dívidas e responsabilidades desde que Antônio lhe transferisse a empresa. Disse que era a única forma de proteger as famílias e Antônio de processos criminais. E que, na verdade, nunca existiram, o Dr. Fernandes acrescentou. Todo o esquema foi elaborado para coagir um homem honesto a entregar sua vida de trabalho por praticamente nada. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo como um sussurro desesperado. Eu não sabia que vocês tinham uma filha. Se soubesse... Mentira! Helena explodiu, sua voz ecoando pela sala com uma força que fez todos se arrepiarem. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você investigou nossa família, nossos hábitos, nossas fraquezas. Ela retirou outro documento da maleta de Dona Beatriz. Este é um relatório de investigação particular que você contratou sobre nossa família. Data: 3 meses antes de conhecer meu pai. Página 12, item 7. Antônio Silveira possui uma filha única, Helena, 16 anos, estudante exemplar com planos de estudar administração para assumir a empresa familiar no futuro. O documento passou pelas mãos de cada executivo e as expressões de horror apenas aumentavam. Rodrigo havia planejado não apenas roubar uma empresa, mas destruir o futuro de uma adolescente inocente. Você sabia que eu existia, Helena disse, caminhando lentamente em direção a Rodrigo. Sabia que estava destruindo não apenas um homem, mas toda uma linhagem familiar. E mesmo assim seguiu em frente. Por quê? Vanessa perguntou, sua voz carregada de indignação. Por que fazer isso com uma família inocente? Dona Beatriz retirou uma última pasta de sua bolsa. Porque Rodrigo já havia feito isso antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para a senhora idosa, que assentiu encorajadoramente. Mostre a eles, Dona Beatriz. A secretária aposentada abriu a pasta, revelando documentos de outras 3 empresas. Rodrigo Mendonça havia aplicado o mesmo golpe em 3 empresas familiares nos 5 anos anteriores. Sempre o mesmo método: aproximação como consultor, criação de dívidas através de empresas fantasmas, chantagem emocional e apropriação fraudulenta. Marcos voltou para a mesa, pegando os documentos com mãos trêmulas. 3 famílias antes da nossa? 3 famílias destruídas, Helena confirmou. A família Santos perdeu uma padaria que existia há 70 anos. A família Ribeiro perdeu uma transportadora que empregava 200 pessoas. A família Costa perdeu uma metalúrgica que sustentava uma cidade inteira. E onde estão essas famílias agora? Eduardo perguntou. A família Santos se mudou para outro estado, completamente falida. O senhor Ribeiro desenvolveu problemas cardíacos graves após perder tudo. A senhora Costa... Helena fez uma pausa, respirando fundo. A senhora Costa não suportou ver o marido definhar de tristeza. Ela não está mais entre nós. O impacto dessas palavras atingiu todos na sala como um soco no estômago. Vanessa começou a chorar mais intensamente, enquanto Marcos apertou os punhos, sua raiva crescendo a cada revelação. Você é um assassino, Eduardo disse, olhando para Rodrigo com puro ódio. Pode não ter usado armas, mas você matou pessoas. Destruiu vidas, famílias inteiras.
Rodrigo tentou se levantar, mas suas pernas não o sustentaram. Eu posso compensar. Posso devolver tudo. Posso compensar? Helena riu, mas não havia alegria no som. Como você compensa uma infância perdida? Como você devolve os abraços do meu pai que nunca recebi? Como você ressuscita a senhora Costa? Dona Beatriz se aproximou de Helena, colocando uma mão carinhosa em seu ombro. Querida, conte a ele sobre seu filho. Helena hesitou, suas emoções chegando ao limite. Meu filho Marcos está estudando direito. Ele não sabe nada sobre nossa história. Eu nunca contei a ele quem somos realmente. Por que não? Vanessa perguntou gentilmente. Porque eu queria que ele crescesse livre do ódio que me consumiu por tantos anos. Helena respondeu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Queria que ele fosse melhor que eu, que não carregasse o peso da vingança. Mas agora você vai contar a ele? Marcos perguntou. Helena olhou para Rodrigo, que permanecia encolhido em sua cadeira. Agora ele vai descobrir que sua mãe não é uma simples faxineira, que somos os legítimos proprietários desta empresa e que finalmente, depois de 18 anos, a justiça será feita. Foi nesse momento que o telefone da sala tocou. Joaquim estava na linha, sua voz soando tensa. Senhora Helena, tem um grupo de pessoas aqui embaixo. Dizem que representam as famílias Santos, Ribeiro e Costa. Eles viram as notícias nas redes sociais sobre o que está acontecendo aí em cima e querem subir. Helena olhou para o Dr. Fernandes, que assentiu gravemente. Mande-o subir, Joaquim. Rodrigo empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Que notícias? Que redes sociais? Vanessa verificou seu telefone e engasgou. Helena, tem vídeos circulando no WhatsApp. Alguém filmou sua entrada no prédio hoje de manhã. O pessoal está especulando sobre sua mudança de aparência e a história está se espalhando. A verdade sempre encontra um caminho, Dona Beatriz disse seriamente. E hoje, depois de 18 anos, ela finalmente está livre. Helena olhou pela janela da sala, vendo um pequeno grupo de pessoas se reunindo na calçada em frente ao prédio. Eram rostos que ela havia visto em fotografias durante anos de investigação, sobreviventes das outras famílias que Rodrigo havia destruído. Eles vieram, ela sussurrou. Depois de todos esses anos, eles vieram presenciar a justiça. Rodrigo tentou se levantar mais uma vez, desta vez conseguindo ficar de pé, embora cambaleante. Helena, por favor, podemos resolver isso entre nós? Posso transferir a empresa de volta? Posso compensar financeiramente? Rodrigo! Helena se virou para encará-lo, sua postura ereta e digna. Você realmente acha que isso é sobre dinheiro? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto passos ecoavam no corredor. As famílias estavam chegando, e com elas, 18 anos de dor, sofrimento e injustiça que finalmente teriam sua resolução. Mas Helena sabia que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Porque o que ninguém na sala ainda sabia era que Rodrigo não apenas havia roubado empresas e destruído famílias, ele havia cometido um crime muito mais específico, documentado e punível por lei. E essa evidência final estava prestes a chegar. A porta da sala de reuniões se abriu lentamente, e o que entrou foi mais do que um grupo de pessoas. Era 18 anos de dor coletiva materializada. Na frente, caminhava um homem de cabelos grisalhos, apoiado em uma bengala, que Helena reconheceu imediatamente das fotografias. Era Jorge Santos, o padeiro que havia perdido o negócio de família. Atrás dele, uma mulher de meia idade segurava a mão de um jovem, Clara Ribeiro e seu filho, únicos sobreviventes da família que havia perdido a transportadora. E por último, um homem de olhar profundamente triste, era Carlos Costa, viúvo da mulher que não suportara ver a família destruída. O silêncio na sala era sepulcral. Rodrigo havia se encolhido ainda mais em sua cadeira, como se pudesse desaparecer completamente. Marcos, Eduardo e Vanessa observavam a cena com uma mistura de reverência e horror, finalmente compreendendo que estavam diante não apenas de uma reunião corporativa, mas de um tribunal da vida real. Helena Silveira, Jorge Santos disse, sua voz carregada de emoção contida. Nós viemos assim que soubemos. Depois de todos esses anos, você conseguiu. Helena se aproximou do grupo e algo extraordinário aconteceu. Um por um,
Aquelas pessoas que haviam sido destruídas pelo mesmo homem se abraçaram, formando um círculo de força e apoio mútuo que fez até mesmo o cínico Marcos secar os olhos discretamente. Vocês não precisavam vir, Helena sussurrou, claramente emocionada. Precisávamos sim, Clara Ribeiro respondeu, olhando diretamente para Rodrigo. Precisávamos olhar nos olhos do homem que destruiu nossas vidas e dizer: sobrevivemos. Apesar de tudo que você fez, nós sobrevivemos. Carlos Costa se aproximou da mesa, onde estavam espalhados todos os documentos. Estes são os papéis que provam o que ele fez conosco também? São, o Dr. Fernandes confirmou. Mas Helena trouxe algo que nós nunca tivemos: paciência para investigar e evidências suficientes para provar tudo. Foi nesse momento que Dona Beatriz se dirigiu até uma gaveta do armário da sala. Uma gaveta que ela sabia estar ali, porque havia trabalhado naquela sala por décadas quando ela ainda pertencia à família Silveira. Com uma pequena chave que tirou do bolso, ela abriu a gaveta e retirou um envelope lacrado. Helena, minha querida, ela disse, entregando o envelope com mãos trêmulas. Seu pai me pediu para guardar isso há 18 anos. Disse que se algum dia a verdade viesse à tona, eu deveria entregá-lo a você. Helena pegou o envelope com reverência. Estava escrito à mão com a letra característica de seu pai. Para minha Helena, se algum dia a justiça prevalecer. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta e algo que fez todos na sala ficarem boquiabertos. Um pequeno dispositivo de gravação de áudio, do tipo usado em reuniões importantes há 18 anos. O que é isso? Eduardo perguntou intrigado. Helena desdobrou a carta e começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que a verdade finalmente veio à tona. Eu sabia que Rodrigo Mendonça estava me enganando, mas nunca pude prová-lo. Então, nos últimos dias antes de perder tudo, comecei a gravar nossas conversas. No gravador que acompanha esta carta, você encontrará a confissão completa de como ele planejou e executou o roubo da nossa empresa. O impacto dessas palavras atingiu todos como um raio. Rodrigo tentou se levantar, mas Jorge Santos bloqueou seu caminho para a porta. Onde pensa que vai? O padeiro perguntou, sua voz firme apesar da idade. Helena segurou o pequeno gravador com mãos que agora tremiam de expectativa. 18 anos, papai. 18 anos guardando sua última cartada. O Dr. Fernandes se aproximou. Helena, esse gravador pode conter evidências criminais. Precisamos ouvir com cuidado. Ouçamos então, ela disse, apertando o botão play. A voz de Antônio Silveira ecoou pela sala como um fantasma voltando para fazer justiça. Era uma conversa entre ele e Rodrigo, claramente gravada sem o conhecimento deste último. Rodrigo, eu estou desconfiando que essas construtoras que você indicou não são legítimas. Antônio, você está paranoico. São empresas sérias, apenas utilizam métodos mais modernos. Métodos modernos? Elas desapareceram com todo o dinheiro. As famílias estão me cobrando as casas prometidas. Olhe, velho amigo, eu posso resolver isso para você, mas vai custar caro, muito caro. A gravação continuava, e a voz de Rodrigo ficava cada vez mais clara, mais calculista, mais cruel. Helena parou a fita e olhou para todos na sala. Querem ouvir a parte onde ele confessa que planejou tudo desde o início? Vanessa assentiu, assim como todos os outros. Helena avançou a fita há alguns minutos e apertou play novamente. A verdade, Antônio, é que você sempre foi ingênuo demais para os negócios. Eu vim aqui sabendo exatamente como tirar esta empresa de você. As construtoras fantasmas, as dívidas, tudo foi planejado. E sabe por quê? Porque homens como você, com seus ideais e sua bondade, são obstáculos para quem realmente entende de negócios. Você planejou tudo? Claro que planejei, e não foi difícil. Você é previsível, Antônio. Sabia que se colocasse as famílias em risco, você faria qualquer coisa para protegê-las. Até mesmo entregar sua empresa de bandeja. O silêncio na sala era absoluto. Nas faces de todos os presentes, a expressão era de choque total. Marcos segurava a cabeça entre as mãos, repetindo, "Meu Deus", em sussurros. Eduardo havia se levantado e caminhava nervosamente pela sala.
Vanessa chorava abertamente. Mas a gravação ainda não havia terminado. E sua filha, Helena, o que vai acontecer com ela? A risada cruel de Rodrigo ecoou pela sala como uma profecia sinistra. Que se vire. Não é problema meu se uma menininha rica vai ter que aprender a trabalhar para viver. Talvez seja até bom para ela. Foi o suficiente. Clara Ribeiro se levantou e caminhou até Rodrigo, olhando-o diretamente nos olhos. Sua filha tinha 16 anos. Ela disse, sua voz trêmula de indignação. 16 anos. E você a condenou deliberadamente a uma vida de pobreza. E não foi apenas Helena. Carlos Costa acrescentou, aproximando-se também. Minha esposa morreu porque não suportou ver nossa família destruída por suas mentiras. Ela teve um ataque cardíaco quando descobriu que íamos perder tudo. Jorge Santos bateu a bengala no chão. 40 empregados ficaram desempregados quando você destruiu minha padaria. 40 famílias sem sustento por causa da sua ganância. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um guincho desesperado. Eu posso compensar todos vocês. Posso devolver tudo com juros. Compensar? Helena desligou o gravador e se aproximou de Rodrigo. Como você compensa 18 anos da minha vida? Como você devolve os abraços do meu pai? Como você ressuscita a esposa do Sr. Costa? Ela fez uma pausa, respirando fundo para controlar as emoções. Mas sabe o que é mais irônico, Rodrigo? Durante todos esses anos que passei limpando esta empresa, eu não estava apenas juntando evidências contra você. O que você quer dizer? Vanessa perguntou. Helena sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Eu estava aprendendo, observando, estudando cada aspecto dos negócios. Você queria que eu aprendesse a trabalhar para viver? Bem, eu aprendi tudo. O Dr. Fernandes abriu sua maleta mais uma vez e retirou um documento oficial com selos e carimbos. Senhores, gostaria de apresentar a vocês um documento que chegou ontem ao meu escritório. Ele colocou o papel sobre a mesa para que todos pudessem ver. Este é um certificado de conclusão do curso de Administração de Empresas, modalidade à distância, em nome de Helena Silveira. Ela se formou há 3 meses com as mais altas honras. O impacto da revelação deixou todos mudos. Helena havia passado 18 anos não apenas coletando evidências, mas se educando, se preparando para o momento de retomar o que era seu por direito. E tem mais. O advogado continuou, retirando outro documento. Este é um laudo pericial financeiro completo da Corporação Atlântica, encomendado por Helena. O laudo comprova que, sob a gestão de Rodrigo, a empresa perdeu 70% de sua rentabilidade original, demitiu 300 funcionários e cancelou todos os programas sociais. Marcos se inclinou para examinar o documento. 70% de queda na rentabilidade? Em 18 anos? Rodrigo não apenas roubou a empresa, Helena explicou. Ele a destruiu. A indústria Silveira era um exemplo de excelência empresarial e responsabilidade social. Sob o comando dele, tornou-se apenas mais uma corporação focada apenas no lucro imediato. Eduardo balançou a cabeça em desbelief. Helena, isso significa que... Isso significa, o Dr. Fernandes interrompeu, que Helena não apenas tem o direito legal de reclamar a empresa, mas também a competência técnica e o plano de negócios para restaurá-la ao que era antes. Dona Beatriz se aproximou de Helena com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso, minha querida. Você se tornou exatamente a empresária que ele sonhava que fosse. Foi nesse momento que o telefone da sala tocou novamente. Joaquim estava do outro lado, e sua voz soava ainda mais urgente. Senhora Helena, tem uma multidão se formando aqui embaixo. Parece que a notícia se espalhou pelas redes sociais. Tem até repórteres chegando. E tem uma pessoa aqui que diz ser seu filho. Helena ficou pálida. Marcos, meu filho está aqui? Sim, senhora. Ele diz que viu as notícias online e pegou o primeiro ônibus. Ele está subindo. O momento que Helena mais temia e mais desejava finalmente havia chegado. Seu filho estava prestes a descobrir quem sua mãe realmente era. E junto com ele, o mundo inteiro estava descobrindo a verdade sobre Rodrigo Mendonça. A justiça não era mais uma questão privada. Havia se tornado pública, viral, irreversível. E o final desta história estava apenas começando. A porta da sala de reuniões se abriu com força, e Marcos entrou ofegante,
claramente tendo corrido pelos corredores. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, tentando processar a cena surreal diante dele. Sua mãe, vestida elegantemente, cercada por documentos espalhados sobre uma mesa executiva, enquanto um grupo de pessoas desconhecidas e 3 executivos a observavam com reverência. E no canto, encolhido em uma cadeira, um homem que parecia ter envelhecido décadas em questão de horas. "Mãe?", Marcos disse, sua voz carregada de confusão e preocupação. "Eu vi as notícias. Tem gente dizendo coisas malucas nas redes sociais. Que você é... que nossa família..." Ele parou, observando a postura completamente diferente de Helena. "O que está acontecendo aqui?" Helena sentiu o coração disparar. Este era o momento que havia temido e sonhado por 18 anos. Lentamente, ela se aproximou do filho. E pela primeira vez, não foi como a mãe humilde que ele conhecia, mas como a mulher poderosa que realmente era. "Marcos", ela disse, sua voz trêmula de emoção. "Sente-se, meu amor. É hora de você descobrir quem nós realmente somos." O jovem hesitou, mas a autoridade natural na voz da mãe o fez obedecer. Helena pegou a fotografia antiga da mesa, aquela que mostrava Antônio e Lúcia Silveira com a pequena Helena nos braços. "Esta é a sua família verdadeira", ela disse, entregando a foto para Marcos. "Este homem é seu avô, Antônio Silveira. Esta mulher é sua avó, Lúcia. E esta empresa onde estamos agora, ela pertencia a eles. Pertence a nós." Marcos olhou para a foto, depois para a mãe, depois novamente para a foto. Mas você trabalha aqui como faxineira", Helena completou, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Durante 18 anos, meu filho, eu limpei os escritórios que deveriam ser nossos, servi café para homens que trabalham na empresa que seu avô construiu." O silêncio na sala era absoluto. Todos observavam o momento em que uma verdade de 2 décadas finalmente era revelada para a pessoa mais importante na vida de Helena. "Não entendo", Marcos sussurrou. Por quê?" Dona Beatriz se aproximou carinhosamente. "Porque aquele homem ali", ela apontou para Rodrigo, "roubou tudo de sua família quando você era apenas um bebê." Marcos olhou para Rodrigo com crescente indignação. Ele fez o quê? Seu avô era um homem bom", o Dr. Fernandes explicou. "Construiu esta empresa para ajudar pessoas, para criar empregos, para fazer a diferença. Rodrigo Mendonça destruiu tudo isso através de fraudes e chantagem. E minha mãe ficou calada por 18 anos. Marcos se levantou claramente agitado. "Vocês perderam uma empresa inteira e não fizeram nada?" "Marcos", Helena disse gentilmente. "Eu tinha 16 anos quando perdi meus pais e nossa empresa. Estava grávida de você. Não tinha recursos, não tinha conhecimento legal, não tinha nada além da determinação de um dia fazer justiça." Ela pegou o certificado de formatura da mesa. "Durante todos esses anos, enquanto trabalhava aqui, eu estudava à noite. Me formei em administração. Coletei provas, planejei este momento." Marcos pegou o certificado com mãos trêmulas. Você se formou? Quando? Há 3 meses. Tudo para estar preparada para este dia." Foi nesse momento que Jorge Santos se aproximou do jovem. "Seu nome é Marcos, não é? Eu sou Jorge Santos. Rodrigo Mendonça também destruiu minha família. Mas sua mãe conseguiu o que nenhum de nós conseguiu. Ela trouxe justiça." Marcos olhou ao redor da sala, finalmente compreendendo a magnitude do que estava presenciando. Todas essas pessoas, todas vítimas do mesmo homem, Clara Ribeiro confirmou. Mas hoje, graças à coragem de sua mãe, a verdade finalmente veio à tona. Nesse exato momento, o telefone da sala tocou novamente. Joaquim estava visivelmente nervoso do outro lado da linha. "Senhora Helena, preciso avisá-la. A situação aqui embaixo está ficando fora de controle. Tem mais de 200 pessoas na rua, várias emissoras de TV chegando e a polícia também está vindo para controlar a multidão." "A polícia?" Eduardo perguntou alarmado. "Não para nos prender", o Dr. Fernandes esclareceu calmamente. "Eu liguei para eles mais cedo. Com as evidências que temos, especialmente a gravação, Rodrigo Mendonça será formalmente acusado de fraude empresarial, falsificação de documentos e formação de esquema para defraudar.
Rodrigo, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto entre Helena e seu filho, finalmente explodiu. Isso é uma armação. Vocês planejaram isso tudo. É uma conspiração. Marcos se virou para ele com uma fúria que surpreendeu a todos. Uma conspiração? Você roubou a empresa da minha família quando eu era bebê. Você fez minha mãe trabalhar como faxineira na própria empresa dela. E tem coragem de falar em conspiração? Marcos, calma, Helena disse. Mas havia orgulho em sua voz ao ver o filho defendendo a família. Não, mãe, não vou ficar calmo. Marcos caminhou até Rodrigo. Por sua causa, cresci achando que éramos pobres. Por sua causa, minha mãe trabalhou 18 anos em serviços que estavam abaixo da dignidade dela. Por sua causa, nunca conheci meus avós. Carlos Costa colocou uma mão gentil no ombro de Marcos. Jovem, eu entendo sua raiva, mas sua mãe fez algo extraordinário. Ela transformou essa injustiça em força. Ela se preparou, estudou, planejou, e hoje, ela não está apenas recuperando o que era seu. Ela está salvando a empresa e todos nós. Foi nesse momento que Vanessa, que havia sido silenciosamente observando toda a situação, se levantou e fez algo que ninguém esperava. Ela começou a aplaudir. Helena, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu trabalho nesta empresa há 10 anos. 10 anos vendo você limpar nossas salas, servir nosso café, sendo tratada como invisível. E durante todo esse tempo, você era a pessoa mais qualificada neste prédio. Marcos e Eduardo se juntaram às palmas, seguidos por todos os outros na sala, exceto Rodrigo. O aplauso cresceu, tornando-se uma ovação emocionante que ecoou pelas paredes da sala, onde tudo havia começado. Mais do que isso, Marcos acrescentou, quando os aplausos diminuíram. Helena, quero que saiba que todos os executivos presentes apoiaremos completamente sua transição para a liderança desta empresa. Como assim? Marcos perguntou. Sua mãe é a legítima proprietária da Corporação Atlântica, Eduardo explicou. Mas mais importante que isso, ela é a pessoa mais capaz de liderá-la. Dona Beatriz abriu sua bolsa e retirou um último documento. Helena, seu pai me pediu para entregar isso a você quando chegasse o momento certo. Era uma carta manuscrita, claramente escrita nos últimos dias de vida de Antônio Silveira. Helena a leu em silêncio primeiro, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Depois, com voz embargada, começou a ler em voz alta. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu fazer o que eu não pude. Provar a verdade. Não quero que você busque vingança. Quero que você reconstrua o que foi destruído. Transforme esta empresa novamente em um lugar onde as pessoas importam mais que os lucros. Seja a líder que eu sempre soube que você seria. O silêncio que se seguiu foi quebrado por soluços emocionados de várias pessoas na sala. Até mesmo Marcos, o executivo mais controlado, secava os olhos discretamente. Ele termina dizendo, Helena continuou, lembre-se sempre, nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no bem que fazemos pelos outros. Faça-me orgulhoso, minha filha. Marcos se aproximou da mãe e a abraçou pela primeira vez, vendo-a como realmente era. Não apenas sua mãe, mas uma mulher extraordinária que havia transformado 18 anos de injustiça em sabedoria, força e dignidade. Mãe, ele sussurrou, eu sinto muito por não ter sabido, por não ter te ajudado. Você me ajudou, Helena respondeu, acariciando o rosto do filho. Você me deu uma razão para continuar. Você me lembrava todos os dias que eu tinha algo pelo qual lutar. Foi nesse momento que passos pesados ecoaram no corredor. A porta se abriu e 2 policiais entraram, seguidos por um delegado. Rodrigo Mendonça? O delegado perguntou. Rodrigo tentou uma última cartada. Oficial, eles estão me ameaçando. Estão tentando me extorquir. O delegado olhou para o Dr. Fernandes. Doutor, o senhor tem as evidências que mencionou no telefone? Todas aqui, o advogado respondeu, entregando uma pasta organizada. Documentos falsificados, gravações de confissões, testemunhas de múltiplas fraudes, mais do que suficiente para uma acusação formal. Enquanto o delegado examinava rapidamente os documentos, Helena se aproximou de Rodrigo uma última vez. Rodrigo, ela disse, sua voz calma, mas firme. Durante 18 anos você me forçou a ser invisível. Hoje,
O mundo inteiro está vendo quem você realmente é. Rodrigo foi algemado enquanto o delegado lia seus direitos. Mas antes de ser levado, ele olhou uma última vez para Helena. Você ganhou, ele disse, sua voz quebrando. Mas saiba que eu não planejava que as coisas chegassem tão longe. Chegaram, Helena respondeu simplesmente. E agora você vai pagar por cada vida que destruiu. Quando Rodrigo foi levado, um silêncio profundo tomou conta da sala. Depois de 18 anos, a justiça havia finalmente prevalecido. Vanessa foi a primeira a quebrar o silêncio. Helena, o que acontece agora? Helena olhou pela janela, vendo a multidão que se formara na rua. Pessoas com cartazes, repórteres, famílias inteiras que haviam vindo apoiar a causa. Ela podia ver claramente uma faixa que dizia: Justiça para Helena, a verdade venceu. Agora, ela disse, virando-se para todos na sala, nós reconstruímos, não apenas esta empresa, mas a confiança das pessoas. Não apenas os lucros, mas a dignidade de cada trabalhador. Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Posso ajudar? Quer dizer, sei que ainda estou estudando, mas... Claro que pode. Helena respondeu, abraçando o filho novamente. Vamos reconstruir isso juntos, como uma família. Dona Beatriz se aproximou, secando as lágrimas. Helena, seu pai estaria tão orgulhoso. Você não apenas recuperou a empresa, você mostrou que a bondade e a justiça ainda existem neste mundo. Jorge Santos se levantou, apoiando-se em sua bengala. Helena, em nome de todas as famílias que Rodrigo destruiu, obrigado. Você nos devolveu não apenas a esperança na justiça, mas a fé na humanidade. Do lado de fora, os gritos da multidão cresciam. Helena! 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 Eles querem que você apareça, Eduardo disse sorrindo. Eles querem ver a mulher que provou que a verdade sempre vence. Helena respirou fundo, olhou para seu filho, para seus novos aliados, para as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. Então vamos, ela disse, sua voz firme e decidida. É hora de mostrar ao mundo que uma nova era começou. Mas antes de sair, ela pegou a fotografia de seus pais da mesa e a segurou contra o peito. Papai, mamãe, ela sussurrou. A justiça finalmente chegou. E agora, vamos fazer desta empresa tudo o que vocês sonharam que ela fosse. A porta se abriu e Helena Silveira, não mais a faxineira invisível, mas a CEO legítima da Corporação Atlântica, caminhou em direção ao seu destino, seguida por todos aqueles que acreditaram que a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra seu caminho para a luz. O elevador que levava Helena ao térreo do edifício parecia descer em câmera lenta. Ao seu lado, Marcos segurava sua mão com força, ainda processando a magnitude de tudo que havia descoberto. Dona Beatriz, o Dr. Fernandes, Marcos, Eduardo e Vanessa completavam o grupo que se preparava para enfrentar a multidão que aguardava do lado de fora. Mãe, Marcos sussurrou, você está pronta para isso? Helena olhou para o reflexo no espelho do elevador. Pela primeira vez em 18 anos, ela via não a funcionária humilhada, mas a mulher que sempre foi destinada a ser. Mais do que pronta, meu filho. Eu nasci para este momento. As portas se abriram no térreo e o barulho foi ensurdecedor. Gritos de apoio, palmas, até mesmo alguns aplausos vindos dos funcionários da própria empresa que se agrupavam no saguão. Joaquim, o segurança que a conhecia há 2 décadas, se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhora Helena, ele disse, fazendo uma reverência respeitosa. Todos os funcionários da empresa estão aqui. Eles querem apoiá-la. Helena olhou ao redor e viu rostos familiares. Pessoas que ela havia cumprimentado discretamente durante anos, que haviam testemunhado sua dedicação silenciosa, que agora a olhavam com admiração e orgulho. Carla, a supervisora da limpeza, se aproximou tremendo de emoção. Helena, ela disse, mal conseguindo falar, durante todos esses anos, eu vi como você trabalhava, como você tratava todo mundo com respeito. Eu sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei. Você sempre me tratou como família, Carla. Helena respondeu, abraçando a mulher. E agora você vai ver como uma empresa deve realmente tratar seus funcionários. Quando chegaram à porta principal do edifício, o espetáculo do lado de fora era impressionante.
Centenas de pessoas ocupavam a rua, muitas segurando cartazes com mensagens de apoio. Helena Silveira, a verdadeira CEO. Justiça venceu. 18 anos não foram em vão. Várias emissoras de TV estavam presentes e o momento estava sendo transmitido ao vivo para todo o país. Helena respirou fundo e saiu do prédio. O rugido da multidão foi instantâneo. Pessoas choravam, aplaudiam, gritavam seu nome. No meio da multidão, ela podia ver outras vítimas de Rodrigo que haviam chegado para presenciar este momento histórico. Um repórter se aproximou rapidamente. Senhora Silveira, como se sente ao finalmente recuperar o que era seu por direito? Helena pegou o microfone oferecido e olhou diretamente para as câmeras. Sua voz, quando saiu, era firme e emocionada. Eu me sinto grata, ela disse. Grata por ter vivido para ver este dia. Mas vocês precisam entender. Isso não é sobre vingança. Isso é sobre justiça. Isso é sobre mostrar que não importa quanto tempo passe. A verdade sempre encontra seu caminho. O que a senhora planeja fazer agora como CEO? Outro repórter perguntou. Vou fazer o que meu pai sempre sonhou. Helena respondeu, sua voz ganhando força. Vou transformar esta empresa novamente em um lugar onde as pessoas importam mais que os lucros. Onde cada funcionário é tratado com dignidade. Onde fazer o bem é tão importante quanto fazer dinheiro. A multidão explodiu em aplausos. Marcos se aproximou do microfone. Eu gostaria de dizer algo. Ele disse olhando para as câmeras. Durante 18 anos eu pensei que era filho de uma faxineira. Hoje descobri que sou filho da mulher mais forte e corajosa que já existiu. Minha mãe ensinou ao mundo que a dignidade não vem do seu cargo, mas do seu caráter. As lágrimas eram visíveis em muitos rostos na multidão. Jorge Santos, apoiado em sua bengala, conseguiu chegar perto do microfone. Helena Silveira não apenas salvou sua própria família, ele disse com voz embargada. Ela salvou todas as famílias que foram destruídas por Rodrigo Mendonça. Ela nos mostrou que nunca é tarde para fazer o que é certo. Dona Beatriz, apesar da idade avançada, pediu para falar. Eu trabalhei para Antônio Silveira por 40 anos. Ele era um homem bom, justo, que acreditava que os negócios podiam fazer o bem no mundo. Hoje, sua filha provou que ele estava certo, que a bondade não é fraqueza, é a maior força que existe. Um momento especialmente emocionante aconteceu quando Clara Ribeiro se aproximou com seu filho adolescente. Este é meu filho Daniel, ela disse. Quando perdemos nossa empresa, ele tinha apenas 5 anos. Rodrigo destruiu não apenas nosso negócio, mas a infância dele. Hoje, Helena mostrou a ele que existem pessoas boas no mundo, que a injustiça pode ser vencida. O jovem Daniel pegou o microfone timidamente. Eu cresci pensando que pessoas ricas eram todas más, que elas sempre pisavam nos mais fracos. Mas a dona Helena, ela mostrou que existem pessoas ricas de coração. Pessoas que usam seu poder para ajudar, não para destruir. A comoção na multidão era palpável. Muitos choravam abertamente, tocados pela pureza das palavras do adolescente. Helena voltou ao microfone, visivelmente emocionada. Daniel, meu querido, obrigada por essas palavras. E saibam todos vocês, a partir de hoje, a Corporação Atlântica voltará a ser a Indústria Silveira. E nossa primeira missão será compensar todas as famílias prejudicadas por Rodrigo Mendonça. A multidão explodiu em aplausos novamente. Mas Helena não havia terminado. Mas eu também quero falar com as pessoas que estão nos assistindo em casa, ela disse, olhando diretamente para as câmeras. Quantas de vocês trabalham em empregos onde são tratadas como invisíveis? Quantas se sentem humilhadas, desrespeitadas, como se não tivessem valor? Ela fez uma pausa, deixando a pergunta ecoar. Eu quero que vocês saibam, vocês têm valor. Não importa qual seja o seu trabalho, qual seja a sua situação atual. Vocês têm dignidade, têm direitos, têm poder. Não deixem ninguém fazê-las sentirem-se pequenas. Um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Durante 18 anos, eu limpei banheiros, servi café, fui tratada como se fosse invisível. Mas sabem o que aprendi? Que nossa dignidade não vem do reconhecimento dos outros. Ela vem de nós mesmas, de sabermos quem somos e do que somos capazes. Marcos se aproximou da mãe, orgulho estampado no rosto. E eu também aprendi.
Helena continuou. Que não importa quantas vezes você caia, quantas vezes o mundo tente te quebrar, se você mantiver a esperança viva, se você nunca parar de lutar pelo que é certo, a verdade sempre vencerá. Neste momento, Marcos, Eduardo e Vanessa se juntaram a ela no improvise de palco. Queremos anunciar oficialmente, Marcos disse ao microfone, que todos nós, executivos da empresa, apoiamos completamente a transição de liderança. Helena Silveira é não apenas a legítima proprietária da empresa, mas a pessoa mais qualificada para liderá-la. Vanessa pegou o microfone ainda emocionada. Helena, durante anos eu a vi trabalhando. Vi sua dedicação, sua gentileza, seu profissionalismo. Eu deveria ter percebido que você era especial. Me perdoe por ter demorado tanto para enxergar. Não há nada para perdoar. Helena respondeu gentilmente. Vocês não sabiam. E agora que sabem, vamos construir algo beautiful juntos. Eduardo se aproximou do microfone. Queremos também anunciar que a primeira medida da nova administração será a criação do Fundo Helena Silveira para famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos usar os recursos da empresa para garantir que outras famílias não passem pelo que as famílias Santos, Ribeiro, Costa e Silveira passaram. A multidão explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Helena sentiu uma emoção profunda ao perceber que seus antigos colegas não apenas a aceitavam, mas abraçavam sua visão de uma empresa mais humana. Foi nesse momento que algo magical aconteceu. Um grupo de crianças da escola municipal próxima, que havia saído para ver o que estava acontecendo, começou a cantar espontaneamente o hino nacional. Suas vozes inocentes ecoaram pela rua, e gradualmente todos na multidão se juntaram ao canto. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou a mão do filho e cantou junto. Era como se o país inteiro estivesse celebrando não apenas sua vitória pessoal, mas a vitória da justiça, da dignidade, da esperança. Quando o hino terminou, Helena voltou ao microfone uma última vez antes de entrar no prédio. Meu pai sempre dizia que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no bem que fazemos pelos outros. Hoje, eu prometo a vocês, a indústrias, Silveira será um exemplo de que é possível fazer negócios de forma ética, justa e humana. Ela olhou para a multidão, para os repórteres, para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo. E para aqueles que acreditam que podem destruir os outros impunemente, que podem pisar nos mais fracos sem consequências, hoje vocês viram que estão errados. A justiça pode demorar, mas ela sempre chega. Com essas palavras, Helena entrou no prédio, seguida por sua nova família. Não apenas Marcos, mas todos aqueles que haviam escolhido ficar ao seu lado na luta pela verdade. A primeira parte de sua jornada havia terminado. A segunda estava prestes a começar. 3 meses depois, a transformação da indústria Silveira era visível até mesmo do lado de fora do prédio. A fachada havia sido renovada, retornando ao design original dos tempos de Antônio Silveira. Uma nova placa dourada brilhava na entrada. Indústria Silveira, construindo um futuro melhor para todos. Helena caminhava pelos corredores que uma vez conheceu apenas como faxineira, agora como CEO. Mas algo era diferente em sua administração. Ela ainda cumprimentava cada funcionário pelo nome. Ainda parava para conversar com as equipes de limpeza. Ainda tratava todos com o mesmo respeito que havia demonstrado durante seus anos silenciosos. Mãe, Marcos disse, alcançando-a no corredor. Ele agora trabalhava meio período na empresa enquanto terminava a faculdade de Direito, aprendendo os negócios de baixo para cima, exatamente como Helena havia feito. A reunião com os representantes das famílias compensadas está pronta. Helena sorriu. A sala de reuniões, a mesma onde tudo havia começado, agora servia para propósitos muito diferentes. Ao entrar, ela encontrou Jorge Santos, Clara Ribeiro e Carlos Costa, mas desta vez, seus rostos irradiavam esperança ao invés de dor. Jorge, Helena disse, cumprimentando calorosamente o antigo padeiro. Como está se adaptando à nova padaria? O homem idoso sorriu amplamente. Helena, é como se tivesse voltado no tempo. A nova padaria é ainda melhor que a antiga. Já emprego 15 pessoas. E esta semana vamos inaugurar o programa de pães gratuitos para famílias carentes. E você, Clara?
Helena se voltou para a mulher que havia perdido a transportadora. A nova empresa de transportes está crescendo além das nossas expectativas. Clara respondeu, os olhos brilhando de alegria. Mas o que mais me emociona é que meu filho Daniel conseguiu uma bolsa integral para estudar administração. Ele diz que quer seguir seu exemplo, usar os negócios para fazer o bem. Carlos Costa, que havia permanecido mais reservado, finalmente sorriu. Helena, você sabe o que significa mais para mim? Não é ter a metalúrgica de volta. É ter novamente uma razão para acordar todas as manhãs. É saber que minha esposa estaria orgulhosa do que construímos juntos. Dona Beatriz, agora com 84 anos, mas ainda lúcida e ativa como consultora especial da empresa, limpou discretamente uma lágrima. Antônio e Lúcia estariam tão orgulhosos. Vocês transformaram uma tragédia em esperança. E os números? Marcos perguntou, sempre prático. Como estão os resultados financeiros? Marcos entrou na sala com uma pasta de relatórios. Este trimestre tivemos o melhor resultado em 10 anos. A produtividade aumentou 40% desde que implementamos os novos programas de bem-estar dos funcionários. As pessoas trabalham melhor quando se sentem valorizadas, Helena disse simplesmente. Quando sabem que não são apenas números em uma planilha, mas seres humanos com dignidade e sonhos. Vanessa apareceu na porta, claramente animada. Helena, você precisa ver isso. O programa de capacitação profissional que criamos virou case de estudo em 3 universidades. E tem mais. 2 outras empresas grandes da cidade querem implementar modelos similares. A mudança está se espalhando, Eduardo acrescentou, juntando-se ao grupo. O que começou aqui está inspirando transformações em outras organizações. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na rua. Podia ver funcionários saindo para o almoço, conversando animadamente, sorrindo. Uma cena muito diferente do ambiente tenso e competitivo que existia na época de Rodrigo. Sabem, ela disse, voltando-se para o grupo. Às vezes penso em Rodrigo na prisão. E sabe o que sinto? Pena. Todos olharam para ela com surpresa. Pena porque ele passou a vida inteira acreditando que sucesso significa pisar nos outros, que poder significa humilhar. Ele nunca descobriu a alegria verdadeira que vem de ajudar, de construir junto, de fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Marcos se aproximou da mãe. Você realmente o perdoou? Eu o perdoei por mim, Helena respondeu. Porque carregar ódio é como beber veneno, esperando que o outro morra. Mas perdoar não significa esquecer, significa escolher, não deixar que o mal defina quem somos. Foi nesse momento que Carla apareceu na porta, agora supervisora geral de recursos humanos. Uma promoção que Helena havia insistido em fazer. Helena, tem uma surpresa para você lá embaixo. Intrigados, todos desceram ao térreo onde encontraram uma pequena multidão reunida. Mas desta vez, não eram manifestantes ou repórteres. Eram funcionários da empresa, ex-funcionários que haviam sido demitidos por Rodrigo e agora estavam sendo readmitidos. E famílias inteiras que haviam sido beneficiadas pelos novos programas sociais. No centro do grupo havia uma faixa enorme. Helena Silveira. Você nos ensinou que sonhos não têm data de validade. Uma funcionária da limpeza, uma mulher jovem chamada Adriana, se aproximou com um buquê de flores simples. Senhora Helena, ela disse visivelmente emocionada, em nome de todos nós, queremos agradecer. A senhora nos mostrou que não importa onde começamos, mas onde decidimos chegar. Helena recebeu as flores, profundamente tocada. Adriana, obrigada. Mas vocês entenderam tudo errado. A confusão foi visível nos rostos ao redor. Vocês não precisam me agradecer por nada, Helena continuou. Eu que preciso agradecer a vocês. Vocês me ensinaram que dignidade não vem do cargo que ocupamos, mas da forma como tratamos uns aos outros. Vocês me mostraram que verdadeiro sucesso é quando todos crescem juntos. Um dos funcionários mais antigos, um senhor chamado Roberto, que havia sido demitido por Rodrigo e agora estava de volta, ergueu a voz. Senhora Helena, a senhora quer saber qual foi a maior mudança aqui na empresa? Todos ficaram em silêncio, curiosos. Não foram os salários melhores, não foram os benefícios novos, não foi nem mesmo o respeito que agora recebemos. A maior mudança foi que agora chegamos em casa e nossos filhos ficam orgulhosos quando falamos onde trabalhamos.
As palavras de Roberto ecoaram como um trovão silencioso. Muitos funcionários começaram a chorar. E até mesmo Helena precisou de alguns momentos para se recompor. Roberto, ela disse finalmente, obrigada por me lembrar por que faço isso. Por que lutamos tanto para estar aqui hoje? Neste momento, uma jovem que Helena não reconheceu se aproximou timidamente. Era uma garota de aproximadamente 17 anos, acompanhada de um homem de meia idade. Senhora Helena, a jovem disse, sua voz trêmula de emoção. Meu nome é Isabela. Este é meu pai, Fernando. Ele trabalha na construção civil e... Bem, ele perdeu o emprego há 6 meses. Helena se aproximou gentilmente. Olá, Isabela. Em que posso ajudá-la? É que eu vi sua história na televisão. Como a senhora trabalhou como faxineira, mas nunca desistiu de estudar, de sonhar. E eu também limpo escritórios à noite para pagar meus estudos. Às vezes as pessoas me tratam como se eu fosse invisível. E os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Era como se estivesse olhando para si mesma 18 anos mais nova. Isabela, ela disse, colocando as mãos nos ombros da jovem. Você não é invisível. Você é uma guerreira. Está construindo seu futuro com suas próprias mãos, e isso é a coisa mais bonita e mais forte que existe. Mas às vezes eu me pergunto se vale a pena. Isabela sussurrou. Se pessoas como nós realmente podem chegar onde sonhamos. Helena olhou nos olhos da jovem e viu toda a dor, toda a incerteza, toda a esperança que ela mesma havia carregado durante décadas. Isabela, olhe ao seu redor, Helena disse, gesticulando para toda a multidão presente. Cada pessoa aqui acreditou que era possível. Seu pai, que está aqui apoiando você mesmo desempregado. Estes funcionários que escolheram construir algo melhor juntos. Estas famílias que sobreviveram às suas próprias tragédias. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E agora olhe para mim. Uma mulher que passou 2 décadas limpando banheiros na própria empresa, que foi humilhada publicamente, que perdeu tudo quando tinha a sua idade. Se eu consegui, se todos nós conseguimos, você também pode. Fernando, o pai de Isabela, se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhora Helena, obrigado. Minha filha estava perdendo a esperança. Hoje, vendo a senhora, ela recuperou os sonhos. Não, Helena respondeu, olhando para Isabela. Ela nunca perdeu os sonhos. Ela apenas esqueceu temporariamente que tinha o poder de realizá-los. Isabela abraçou Helena com força, sussurrando, obrigada, repetidas vezes. Era um momento que cristalizava tudo pelo que Helena havia lutado. A certeza de que sua jornada não era apenas sobre justiça pessoal, mas sobre inspirar outros a nunca desistirem de si mesmos. Dona Beatriz se aproximou do grupo, profundamente emocionada. Helena, você sabia que esta menina apareceria aqui hoje? Não sabia dela especificamente, Helena respondeu. Mas sabia que pessoas como ela viriam. Porque quando você acende uma luz na escuridão, ela sempre atrai aqueles que precisam encontrar seu caminho. Marcos se aproximou do microfone improvisado que alguém havia trazido. Pessoal, quero compartilhar algo com vocês. Durante anos eu me perguntava por que minha mãe trabalhava tanto. Por que ela estudava todas as noites depois de um dia inteiro de trabalho. Por que ela nunca desistia mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Ele olhou para Helena com orgulho. Hoje eu entendo. Ela não estava apenas sonhando com um futuro melhor para a nossa família. Ela estava sonhando com um futuro melhor para todos nós. Ela transformou sua dor pessoal em propósito universal. Dona Beatriz, apoiada em sua bengala, pediu para falar. Meus queridos, ela disse com sua voz experiente, eu vi esta empresa nascer, crescer, ser destruída e renascer. Mas nunca vi ela tão forte quanto agora. E sabem por quê? Porque agora ela tem alma novamente. O Dr. Fernandes, que havia se tornado conselheiro legal permanente da empresa, se juntou ao grupo. Helena, há 3 meses, quando começamos esta jornada, eu pensei que estávamos apenas corrigindo uma injustiça. Hoje percebo que fizemos algo muito maior. Provamos que é possível mudar o mundo, uma empresa, uma família, uma vida de cada vez. Foi nesse momento que Helena sentiu que era hora de sua mensagem final. Ela pediu o microfone e olhou para todos os rostos ao seu redor. Funcionários, famílias, amigos que haviam se tornado família. Meus amigos, ela começou,
Quando entrei naquela sala de reuniões há 3 meses, eu não estava apenas lutando pela minha empresa. Estava lutando por uma ideia. A ideia de que cada pessoa neste mundo tem valor, tem dignidade, tem direito de ser respeitada. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Durante 18 anos, eu varri estes corredores, limpei estas salas, servi café para pessoas que me viam como invisível. Mas sabem o que descobri? Que nenhum trabalho é indigno quando feito com amor. Que nenhuma pessoa é insignificante quando tem propósito. Que nenhum sonho é pequeno demais quando serve para ajudar outros. As lágrimas eram visíveis em muitos rostos. Hoje, olho para todos vocês e vejo não apenas funcionários ou colegas. Vejo uma família. Vejo pessoas que escolheram acreditar que podemos ser melhores, que o mundo pode ser mais justo, que o amor sempre vence o ódio. Helena olhou especificamente para as câmeras que ainda estavam presentes, sabendo que suas palavras seriam ouvidas muito além daquele prédio. E para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estejam passando por suas próprias batalhas, quero deixar uma mensagem. Nunca desistam de quem vocês são. Nunca deixem que ninguém os faça acreditar que vocês não têm valor. Não importa qual seja seu trabalho, sua situação, seus desafios, vocês importam. A emoção em sua voz era palpável. Porque se eu, uma mulher que perdeu tudo aos 16 anos, que trabalhou 18 anos como faxineira, que foi humilhada e desprezada, pude reconstruir não apenas minha vida, mas a vida de tantas outras pessoas, então vocês também podem. Vocês também podem transformar sua dor em propósito, seu sofrimento em força, suas lágrimas em vitória. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos soluços emocionados de muitas pessoas. Porque no final das contas, Helena concluiu, sua voz forte e clara, não somos medidos pelo que acumulamos, mas pelo que construímos. Não pelo poder que temos sobre outros, mas pelo bem que fazemos pelos outros. Não pela altura a que chegamos, mas por quantas pessoas levamos conosco. Ela olhou para a mapa. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе,
Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И
залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег ему, у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,